Abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Essa palavra é a palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, dando sequência a uma série de coisas que ele estava ensinando. E o Senhor Jesus coloca um desafio para nós, e na verdade é uma ordem do Senhor, que nós devemos buscar o reino dele em primeiro lugar. Não apenas o reino dele, mas a sua justiça, a justiça desse reino, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Glória a Deus. Então você tem dois caminhos: ou você tem que correr atrás de todas as coisas, ou você simplesmente vê todas as coisas sendo acrescentadas na sua vida. Lá na antiga aliança você conhece a promessa onde Deus diz: as bênçãos virão e te alcançarão. Você não correrá atrás delas, elas correrão atrás de você. E o Senhor Jesus disse: se você buscar o reino de Deus e a justiça desse reino em primeiro lugar, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus. E é sobre isso que nós queremos ensinar você e trazer nessa noite. O Senhor Jesus vem falando para que nós não fiquemos ansiosos por coisa alguma. Ele diz: não fiquem ansiosos por aquilo que você precisa comer, vestir, beber, ou pelas coisas que você necessita. Não fique ansioso pelas suas necessidades, porque Deus conhece cada uma delas. E ele cita o exemplo das aves. Ele diz: as aves não semeiam, não colhem e não guardam aquilo que colhem, mas Deus as alimenta. Aleluia. Quanto mais você que semeia, colhe e guarda o que colhe. E ele também diz: observe as plantas, os lírios, como eles crescem, porque a tua vida é mais importante para Deus que qualquer coisa, e Deus está cuidando de tudo que você necessita. E o Senhor Jesus diz que o caminho para que isso seja uma verdade na sua vida é que você busque o reino dele em primeiro lugar. E o que é o reino de Deus? O que é que Jesus está falando quando diz: busque primeiro o reino de Deus e a justiça desse reino? Um pouco antes, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. O que Jesus está dizendo, e um pouco antes disso, é que Jesus faz essa oração, ensina essa oração. Jesus está dizendo que o reino de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela: Deus tem uma missão para você. Aleluia. Todos os filhos de Deus têm um propósito, têm uma missão. Quando Jesus está falando de buscar o reino de Deus, ele está falando para os discípulos dele que estão ouvindo ele ensinar. Ele está dizendo para os discípulos: não se preocupem com a provisão de vocês. Busquem a vontade de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar,
E tudo que vocês precisam, toda a provisão na vida de vocês virá. E não importa qual seja a missão que Deus tem para você, se você colocar ela em primeiro lugar, tudo que você precisa virá para a sua vida. Glória a Deus. E nós temos uma ideia que o chamado, a missão de Deus tem a ver apenas com aqueles que ministram a palavra, ou tem a ver apenas com aqueles que se envolvem com a obra de Deus, de uma forma direta. Poucas vezes nós entendemos qual é a missão de Deus para a nossa vida, porque nós achamos que missão e chamado de Deus é você ser um pastor, ou você cantar no louvor, ou você ser um missionário no campo, ou você fazer a obra de Deus. Mas Deus tem uma missão para todos nós, e você precisa descobrir qual é a sua. Não importa se você é um empresário, um profissional, que está seguindo uma carreira, um jovem que está fazendo uma faculdade. Deus tem uma missão para você. Aleluia. E o Senhor Jesus está dizendo que você precisa buscar em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a missão que Deus te deu? Deus pode, por exemplo, te dar uma missão para ser um político, e dentro da política você ser alguém que vai fazer diferença, que vai trazer a justiça de Deus para aquele lugar. Deus pode ter uma missão para que você seja um empresário, um grande administrador. Deus pode ter uma missão para que você seja um advogado, um juiz, um profissional, um professor, não importa. Talvez a missão de Deus para a sua vida é que você cuide e ajude dos pobres, dos necessitados. Talvez a missão de Deus para você é que você seja um pastor, um missionário, um profeta. Talvez a missão de Deus para você é que você cuide de casamentos. Talvez a missão de Deus para você é que você seja uma pessoa rica e que possa financiar a obra dele sobre a terra. Deus não desperdiça ninguém no reino, meu irmão. O problema é que a grande maioria de nós não busca a missão de Deus para a nossa vida. Buscar em primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E você precisa compreender a importância disso. Porque uma vez que você entra dentro da missão que Deus tem para você, simplesmente toda a provisão de Deus, toda a resposta de Deus começa a fluir na sua vida. É como se quando você está fora da missão e da vontade de Deus, imagine você dentro de um barco tendo que remar contra a correnteza. Você rema, se esforça e vê muito pouco resultado. Simplesmente as coisas não acontecem, não vão, ou são muito difíceis de ir na sua vida, porque você está tendo que correr atrás das coisas que deveriam ser acrescentadas. Mas quando você entra dentro da missão que Deus te deu, do propósito para o qual Deus te chamou, Deus pega o seu barco e coloca na correnteza. E não é mais a força do teu braço que te conduz, mas é a força da água que te leva. É o Espírito de Deus que te conduz. E tudo que você precisa simplesmente começa a fluir e acontecer na sua vida. Aleluia. Uma das coisas que Deus falou comigo nessa tarde, e o Espírito de Deus falou que isso vai ser uma profecia para algumas pessoas. Muitas pessoas não entenderam o propósito de Deus as prosperar da maneira que tem prosperado. Você acha que Deus está te enriquecendo por tua causa. Você acha que a sua empresa está tendo sucesso porque Deus quer abençoar você. Mas é que você não entendeu a missão de Deus para você.
Você precisa aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus não te deu uma empresa para você, Deus te deu uma empresa para a obra dele. E porque você não entende isso, à medida que o tempo passa, as coisas começam a ficar difíceis. E nós não estamos procurando seu dinheiro. Você nos conhece, sabe onde nós moramos. Você precisa entender que Deus está te enriquecendo por causa do reino dele. E existe uma missão na palavra de Deus que Deus entrega para algumas pessoas. Em Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala de alguns dons que Deus coloca na vida de alguém. E ele fala dos dons de socorro. O dom de socorro tem a ver com o socorro financeiro da obra de Deus. Tão importante quando você tem um chamado de pastor, missionário, profeta, é você entender a missão que Deus tem para você. E há muitas pessoas aqui que têm essa missão de abençoar a obra de Deus. Por isso preste atenção nisso. A unção de Deus que faz as coisas darem certo nos teus negócios é por causa da missão que Ele te deu. É por isso que mesmo quando você erra, a coisa dá certo. É porque Deus tem um propósito nisso. Mas o problema é que quando nós não entramos nesse propósito, quando nós não entendemos que o lugar onde nós estamos é somente por causa da missão que Deus nos deu, nós começamos a ter que correr atrás das coisas e não mais da missão ou do reino de Deus. Quanto mais você obedecer à missão que Deus colocou na sua vida, tanto mais esse poder e essa unção vai fluir na sua vida. E você precisa aprender a fazer as coisas para o Senhor. Não importa onde você esteja. Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 23 ao 25. Olha só o que Paulo escreve aqui. Colossenses 3, 23 ao 25 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O apóstolo Paulo diz: tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se Deus te deu a missão de você ser um profissional, você deve fazer isso de todo o seu coração. Mas você precisa entender que você está fazendo isso para o Senhor. Esse é o segredo para você ser promovido. Você até hoje trabalha na tua empresa para o teu patrão, não para o Senhor. Você até hoje não entendeu que você deve trabalhar como para o Senhor, porque é a missão que Ele te deu. Aleluia. Por isso você tem que correr atrás das coisas, elas não correm atrás de você. Porque se você está trabalhando para um homem, o pagamento vem dele. Mas se você está trabalhando para o Senhor, além do pagamento que vem do homem, você recebe aquilo que é dele. Quantos estão me entendendo? Você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida.
E é assim que você faz. Como é que eu coloco o reino de Deus no meu trabalho, na minha profissão, na minha carreira, na minha empresa onde eu estou? Fazendo para o Senhor. Enquanto você trabalhar para o homem, você é frustrado. Você chega atrasado e sai adiantado. Você pega as coisas da empresa e leva para sua casa. Você não cuida, não tem zelo. Quando você entender que você está trabalhando para o Senhor, você começa a fazer o que é justo. O Senhor disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas vêm ao culto, à igreja, e buscam a Deus, levantam as suas mãos e adoram a Deus, e amam a presença de Deus, e choram na presença de Deus, e dizem: eu busco o reino em primeiro lugar. E quando você está no seu trabalho, quando você está no seu dia a dia, buscai o reino e a sua justiça. Você precisa entender que você está trabalhando para o Senhor. Por isso você precisa ser justo no seu trabalho. Você precisa ser justo na carreira que Deus te colocou. Você precisa ser justo na faculdade que você está fazendo. Você precisa ser justo na família que Deus te pôs. Você precisa ser justo como patrão, justo como funcionário, justo dentro da missão que Deus te entregou. As pessoas não compreendem isso. Não importa qual é a tua missão. Eu, como pastor, preciso entender que eu estou fazendo algo para Jesus. E é por isso que eu tenho que ser justo em tudo que faço. E é por isso que nós precisamos procurar ter zelo pela obra de Deus, por todas as coisas. Porque não estamos fazendo a homens, mas ao Senhor. Porque essa é a missão que Ele nos deu. Mas não é diferente na sua vida. Ele diz: tudo que você fizer, faça de todo o teu coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Se você deseja que tudo seja acrescentado na sua vida, faça para o Senhor. Não importa se o seu chefe é ruim, faça para o Senhor. Senhor, é por você que eu vou chegar mais cedo. É pelo Senhor que eu vou mudar minha postura no meu trabalho. É pelo Senhor que eu não vou mais falar mal do meu patrão. É pelo Senhor que eu vou tratar diferente os meus funcionários. É porque eu estou fazendo para o Senhor que vai ser de uma maneira diferente. Faça para o Senhor. E você vai receber a recompensa de Deus. Jesus diz: busque o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. E ele diz: é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Jesus Cristo que você serve quando você, no seu trabalho, no seu dia a dia, você faz para o Senhor. Quando você entende que você administra para o Senhor. Quando você entende que você investe os seus recursos para o Senhor. Quando você entende que você cuida da sua família para o Senhor. Quando você entende que você cuida do teu casamento para o Senhor. É a Ele que você está servindo.
Muitas pessoas acham que servir a Deus é só quando você se torna um pastor, um missionário. Servir a Deus é quando você faz para Ele tudo que você faz. É quando você entende que existe uma missão para a sua vida e que você deve colocar ela como prioridade na sua vida. Tudo que você necessita virá sobre você. E ele diz: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Exceção para ninguém. Não importa. Não importa qual seja o nosso chamado, não importa qual seja a missão que Deus deu para nós. Se nós praticarmos a injustiça, receberemos de volta a injustiça, porque não há exceção. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Esse é o caminho que vai trazer sobre você tudo o que Deus separou para a sua vida. Todo filho de Deus tem uma missão sobre a terra. Deus não te chamou apenas para que você vivesse sobre essa terra, curtisse a sua vida esperando a volta dele. A tua missão abençoará centenas de pessoas, milhares de pessoas. A tua missão alcançará pessoas, vidas. A tua missão fará o corpo de Cristo andar sobre a terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus para a sua vida e a justiça desse reino. Quando você faz para o Senhor, você receberá a recompensa do Senhor. Por isso eu quero deixar essa mensagem para você e desafiar você a mudar o foco do teu coração. As pessoas desistem nas suas carreiras, nas profissões, no lugar onde elas estão. Não porque aquilo não seja a vontade de Deus, às vezes não é. Às vezes você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Mas muitas vezes porque elas estão colocando os olhos nas pessoas, nos homens. E por isso a recompensa vem dos homens. Mas quando você entender que Deus pôs você no lugar onde você está, porque existe uma missão sobre você. Quando você entender que você está fazendo isso para o Senhor, Deus te pôs num trabalho para poder te abençoar grandemente. Mas você trabalha para uma pessoa, não para o Senhor. Comece a fazer para o Senhor. Comece a fazer o que é justo. Comece a fazer o que é certo. Comece a esperar o pagamento que vem de Deus. Comece a pôr os teus olhos no Senhor. E a recompensa dele virá sobre a tua vida. Aleluia. Por isso, faça o que é justo. Quantos estavam aqui domingo passado? Deus falou forte conosco no domingo passado. Você já fez aquilo que queimou no seu coração? Você já resolveu a injustiça que você cometeu? Você já procurou a pessoa e confessou? Você já procurou a pessoa e se reconciliou? Faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Jesus Cristo é o dono da tua empresa. Jesus Cristo é teu patrão, é o teu chefe. Jesus Cristo é aquele que está empreendendo junto com você. Jesus Cristo é o teu pastor. Jesus Cristo é o teu ensinador. O Senhor é que comanda todas as coisas. Faça para Ele
em nome de Jesus. E tudo que você necessita lhe será acrescentado. Deus quer pegar o barco que você está remando e sofrendo e colocar ele em favor da correnteza. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Você vai sofrer bem menos e ser bem mais feliz. Você vai se esforçar menos, se desgastar menos e ser mais abençoado. Faça a vontade de Deus. Faça tudo como para o Senhor. Faça o que é justo. Faça a justiça. Faça o que é certo. E a bênção de Deus estará com você, para que tudo lhe seja acrescentado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Se coloque em pé. Vamos adorar o Senhor, depois eu quero orar com você. Mas esta mensagem, esse ensino, precisa ficar dentro do teu coração. Você está fazendo a vontade de Deus, você está na missão que Deus te chamou. Aquilo que você faz é para o Senhor. Medite sobre isso. Deus tem coisas maiores do que você está vivendo. Deus tem coisas muito maiores do que você está experimentando hoje. Deus tem coisas muito mais além daquilo que você já tem na sua vida. Mas existe uma missão sobre você. E você precisa colocar ela antes das tuas vontades, antes dos teus projetos. O seu trabalho é para servir ao Senhor. Quando você está servindo o seu patrão, não é a Ele que Deus quer que você sirva, mas é ao Senhor. Quando Deus te coloca sobre a tua empresa, ela serve ao Senhor, não a você. Quando Deus te coloca como pastor, o ministério não serve você, serve ao Senhor. Sirva ao Senhor. Coloque Ele como prioridade. Aleluia.